Este é o oitavo vídeo sobre contexto bíblico e nós vamos falar da Grécia. Em termos bíblicos, quando a gente fala de Grécia, tem que pensar que nós não estamos tratando da Grécia original, aquela Grécia dos séculos oitavo até o século quarto antes de Cristo, e principalmente a Grécia clássica, né, aquela de Aristóteles, Platão e companhia, né? Então, quando a gente fala de Grécia no termo bíblico, a gente está tratando daquela influência do mundo grego sobre a história bíblica, que é a influência a partir de Alexandre o Grande. Alexandre III, que veio a ser conhecido como Alexandre o Grande, ele era membro de uma dinastia macedônica do norte da Grécia, que estava dominando a Grécia, então, desde o pai dele, Filipe II. Alexandre, ele estudou com ninguém menos do que Aristóteles, né? E ele ficou apaixonado pela cultura grega e ele decidiu expandir, então, essa cultura pelo mundo inteiro. Quando ele saiu em direção ao Oriente, né, primeiro para vingar, né, segundo as lendas, né, para vingar a Grécia do sofrimento que ela teve diante dos persas, então ele atacou o Império Persa, e venceu e conquistou o Império Persa inteiro, né? Inclusive ele partiu em direção ao Oriente, enlouquecido, e chegou até as portas da Índia, né? Chegou lá, ele mandou fazer um monumento para si próprio e colocou ali: até aqui chegou Alexandre, e depois retornou quando os soldados dele já estavam quase abandonando ele dessa empreitada enlouquecida em direção ao Oriente. Quando Alexandre estava indo em direção às lutas contra a Pérsia e a dominação de toda aquela região, ele passou por Jerusalém. E reza a lenda, né, pelo menos é o que Josefo conta, muito entusiasmado no livro dele, A Guerra dos Judeus. Ele conta que Alexandre, quando chegou a Jerusalém, ele foi muito bem recebido e ele também foi muito bondoso com os judeus. Por quê? Porque ele teria tido uma visão antes de sair de lá, onde uma divindade se apresentou a ele e disse que ele iria conquistar o mundo inteiro. E ele chegou então em Jerusalém, e quando o sumo sacerdote apareceu para recebê-lo, ele estava vestindo a indumentária sacerdotal, né? E era simplesmente a roupa que essa divindade usava quando falou com Alexandre. Então Alexandre viu que essa era então que esse era o culto do Deus que estava abençoando ele e tal, e aí ele foi muito propício com os judeus. Na realidade, a gente não sabe o que aconteceu de fato. Os judeus se entregaram e vieram fazer parte do império sem nenhum tipo de resistência. Só que Alexandre morreu muito cedo, ele tinha 33 anos, né? Morreu de uma maneira misteriosa lá na Babilônia. E então o império dele, essa imensidão, ficou dividida entre os generais deles. E aí começou as lutas entre esses generais também pelo domínio e pelo poder. Os dois impérios que mais interessam para nós são aqueles que descendem dos generais Ptolomeu e Seleuco, né? Ptolomeu dominou o Egito e ali ele deu origem então a uma dinastia grega do Egito, né? Ele seguindo uma tradição dos faraós e veio então a dominar a Palestina durante o período inicial. Então esse período de dominação grega sobre Jerusalém da parte do Egito foi um período muito pacífico, tranquilo, né? Então, inclusive, é desse período em que os judeus lá de Alexandria, no Egito, eles foram convidados a fazer uma tradução da Bíblia hebraica, né, dos livros, pelo menos, que eles tinham compostos até aquele momento, para o grego. E isso virou, então, a chamada Septuaginta, que não se sabe exato o ano, mas é lá por volta de 250 a.C. Uma política que Alexandre criou e que veio a ser mantida pelos sucessores dele nesses impérios foi a da promoção da cultura grega pelo mundo oriental. E essa promoção da cultura grega, ela acabou gerando uma espécie de fusão desse mundo grego clássico junto com o Oriente. E isso acabou produzindo aquilo que nós chamamos de helenismo. Então a cultura helênica, né, que é bastante marcada principalmente na arquitetura, né, acabou tomando conta de todo esse mundo oriental, e inclusive é por isso que você tem o Novo Testamento, todo ele escrito em grego, e não em aramaico, que era a língua
mais corrente na Palestina nesse período do Novo Testamento. Mas ele é escrito em grego, porque ela se torna, então, a língua franca a partir do helenismo. Então, se nós temos no Novo Testamento uma mudança de ambiente total, né? Quando a gente termina de ler o Antigo Testamento e começa a ler o Novo, parece que tu trocou de planeta, né? A língua é diferente, os costumes são diferentes, os governos são diferentes. Isso se deve, em grande parte, à presença grega na Palestina e no mundo oriental por meio do helenismo. Então, em linhas gerais, esta é a história grega na sua relação com a história bíblica. Se você quiser entender melhor assuntos como esse, aqui ó, Atlas Bíblico Ilustrado.